Oi gente, boa tarde. Passando aqui para mostrar para vocês a minha rosa do deserto, que depois, gente, de quase 2 anos, ela floresceu pela primeira vez. Tá nascendo aí, vocês estão vendo as florzinhas dela. Ai gente, eu fiquei tão feliz agora à tarde quando eu vi. E ao mesmo tempo o Senhor ministrou em meu coração. E ao mesmo tempo eu falei, Senhor, por que 2 anos e pouco e nunca tinha florido? E só depois que eu botei ela aqui, junto com as outras plantas, ela começou a florescer. Agora, tem coisas que a gente não entendemos, que só o Senhor tem a resposta. Mas eu quero falar um pouco com vocês mais sobre isso. Vou virar a câmera para mim e vou falar com vocês. Ai, gente, hoje abriu as duas para glória de Deus. Deus, ele é fiel, olha aí. Meu Deus, que maravilha. Maravilha de Deus mesmo, não tem outra explicação, só ele. Gente, boa tarde, a paz esteja com todos vocês que estão aí do outro lado. Que Deus abençoe grandemente vocês aqui essa tarde comigo. Vocês já viram que mudou de dia? Já não estou mais na quinta, estamos indo para sexta-feira, já pegando o finalzinho de semana, abençoado aí para todos. E com uma palavra de vida ao coração de vocês. Semana passada não estivemos aqui, botei lá na comunidade, né? Tava bem corrido. Tivemos uma mesa do nosso projeto, uma mesa de casal, e foi bênção. E hoje eu tô aqui com vocês. Que Deus abençoe todos vocês que chegaram aqui. Não sei que hora essa bênção vai chegar aí pra você, mas a hora que chegar eu sei que vai ser abençoado. Então, vocês já viram o início do vídeo aí? Viram? Pois é, vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre esse tema. Vamos falar um pouco sobre o que vocês já viram no início, tá? E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Vamos, gente? Gente, vocês já viram aí, né, o início do vídeo aí, como eu falei pra vocês. Vocês viram que eu filmei uma rosa do deserto minha, né? Gente, eu acho impressionante porque desde o início do nosso jardim tinha 2 rosas do deserto. Sempre uma morria, só que quando eu pensava que ela estava morta ali, né, ela começava a dar folha de novo, sabe? E ela é ressurgindo, e é uma que é agora que está dando aí rosa, como vocês viram, né? Gente, eu falei mais ou menos no início do vídeo que era 2 anos, mas eu conversando com a minha irmã, mais de 2 anos, na verdade. Essa rosa floresceu agora, depois de mais de 2 anos. E eu fiquei encucada quando quando eu vi ela ali, né? Que eu olhei aquilo, eu não acreditei. Assim, pra mim, eu chamei o amor, tava sentado almoçando, amor! Eu tava lavando roupa ao mesmo tempo, cuidando do almoço, um já tava almoçando. Amor, olha, eu fiquei assim, sabe? Porque, gente, era muitos anos, eu já olhava ali para aquela rosa do deserto. Tipo assim, já era uma planta normal, que eu via as pessoas falando que a rosa dava rosa, que a rosa brotava muitas flores e não sei o quê. E eu não via isso na minha. Até que um dia eu mudei de lugar. Ela ficava debaixo na cobertura junto com outras plantas, né? E eu peguei e resolvi colocar ela no quintal, lá junto com as outras, né? Aonde tem um carretel, o meu esposo botou, e aí eu boto ela junto com as outras lá, ficou lá. Ficou lá, essa rosa lá. Deixei lá, esqueci dela, né, pra lá. A gente molhava tudo, mas não era uma coisa que eu já fixava ali e ficava olhando. E ela brotou, a rosa, gente. Essa semana passada ela brotou a rosa. E o Senhor, na hora que eu tava chamando o amor, eu falei, amor, vem ver, vem ver.
chamando ele agoniado, que tinha dado a primeira rosa, começado a abrir os botãozinhos, como vocês viram aí, né? Os botãozinhos já. E na hora que eu olhei, que eu alegre com aquela situação, o Senhor ministrou algo na minha vida sobre o tempo, né? E eu fiquei assim, Senhor, e eu fui para a Bíblia buscar, né? Já sabia da palavra do tempo, mas eu fui ali meditar. E meditando durante essa semana, eu realmente vi o cuidado de Deus, porque eu botar essa planta, tirar ela da sombra e botar ela pro sol, a rosa do deserto, ela depende de sol também, né? Ela precisava de um adubo. Quando eu troquei ela do vaso menor, que eu coloquei ela para lá, eu coloquei ela no vaso maior. Então, eu mexi no adubo dela, botei uma, vamos dizer assim, uma vitamina, que a gente fala que é um adubo. Um adubo com meu esposo que sabe o nome. Coloquei, botamos mais adubo ali. No vaso era maior, então, quando aumenta o vaso, a tendência é as raízes aumentarem mais, né? E aquilo começar a fazer um processo ali. E aí eu vi que ela precisava de sol, de chuva também, porque é inevitável não pegar chuva onde ela tá. Adubo, sol, né, como eu falei. Ela precisava, até anotei aqui, da exposição ali onde ela tá perto das outras, da rega, né, porque também eu entendi porque toda vez morria as folhas dela e depois começava a nascer de novo, porque dava fungos. Eu pesquisando, e eu fui pesquisar mais sobre ela. Eu falei, Senhor, não é possível que só a minha, que é 2 anos e pouco para não dar flor, né? E eu fui pesquisar sobre ela. Tem pessoas que cultivam rosa do deserto que com 3 meses, 4 meses já tem rosinha. Já tem o pezinho pequenininho, gente, já tem cada rosona, sabe, ali. Mas é um cultivo, é um preparo, é tudo. E eu vi que a minha ali não estava no lugar adequado. A partir do momento que eu tirei ela do lugar que ela estava ali, né, na sombra, que não é o lugar da rosa no deserto, né? Por isso que fala rosa no deserto, ela sobrevive a sol, sabe? A sol, às vezes eu vejo umas que estão, o adubo tá seco, mas elas estão ali bonitas. E aí eu botando ela pra ali, ela começou a conviver com outras plantas, ela começou a pegar sol, chuva, nós trocamos adubo e ali, sem nós percebemos, começou a dar o brotinho ali, sabe, de uma rosa saindo. E vocês viram como ela tá linda aí, né? Então o Senhor ministrou ao meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês. Quem tá aí do outro lado pode falar, Paty, mas é só uma simples planta, é só uma rosa. Outros podem falar, mas eu tenho tanto, a minha brota toda semana. Mas para mim foi algo muito importante, porque tem anos que eu vejo elas ali, acontecer esse processo das folhas caírem, ficarem secas e eu desisto quando eu vejo já tá lá a folhinha. E eu percebi que a troca do vaso ajudou muito. O adubo que eu mudei ajudou. O sol para onde eu coloquei ela, o sol que ela tava pegando ajudou. A chuva também ajudou. E as plantinhas que tá ali perto dela também ajudaram. Tudo é um tempo. E o Senhor ministrou isso no meu coração. Eclesiástico 3. Abra sua Bíblia e vamos lá. Em Eclesiástico 3 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de plantear, há tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedra, há tempo de ajuntar a pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraço. Há tempo de buscar, há tempo de perder. Há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cocer. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E o Senhor ministrou isso ao meu coração, sabe? Eu vendo o processo ali, eu fui gravando. Vocês viram no início do vídeo, eu fui gravando todos os processos
delas se abrindo, porque todo dia eu acordar com uma expectativa. Olha, hoje já vai estar já abrindo e tal, porque eu nem tinha experiência de ter uma rosa que tinha dado uma rosa, né? E a minha irmã chegou com outra rosinha pra mim, pequenininha no vasinho, eu fiquei olhando, eu botei ela no meu rack na sala e fiquei olhando, eu pensei assim, né? Mais uma, as minhas nunca floresceram, pra mim é uma planta normal qualquer, porque não tinha florescido, mas eu fui começar a ver a beleza dessa planta através desse processo, gente. E o Senhor ministrou, filha, há tempo para tudo. Há tempo para todas as decisões, há tempo para todo o propósito do Senhor, né, como ele fala aqui na terra. Há tempo para todo o propósito do Senhor. Olha que o Senhor fala, há tempo determinado para tudo. E às vezes eu vejo como o Senhor falando, no meu tempo eu queria que aquela rosa, ó, dos tempos que estava comigo, florescesse logo, desse uma rosa bonita que eu pudesse mostrar. E aí o Senhor vai trabalhando, o papai vai trabalhando, falando assim, não, não é assim. É no meu tempo que as coisas acontecem. É no tempo do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que o nosso tempo é o tempo propício. Ah, porque eu vou fazer desse jeito, porque é minha vontade. Não. A palavra de Deus fala que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ao Senhor, nem as nossas vontades existem mais, porque tudo é a vontade dele. Porque ele começa a governar a nossa vida. Então eu entendo que o tempo era do Senhor para essa rosinha florescer. E causar tanta alegria para nós, né, de ver ela florescendo depois de tantos anos, gente. Talvez pode ser simples para vocês, mas pra gente não. Não foi uma coisa assim, foi algo de muita alegria, porque, ó, você espera que você olha e vê, poxa, de todo mundo floresce e a minha não floresceu ainda, porque algum problema, mas o problema estava no cuidado, no retirar do lugar que ela estava ali estável para ir para o lugar onde ela precisava estar, pegando sol constantemente e pegando a chuva quando viesse a chuva, sabe? Estando misturada com outras plantas, sendo mudado o processo do adubo. Ela precisava de tudo isso e às vezes nós não queremos cumprir esse tempo na nossa vida pessoal, né? Às vezes nós falamos, não, Senhor, mas poxa, eu já espero há tanto tempo, eu espero há tanto tempo por esse milagre, eu espero há tanto tempo por esse propósito e até hoje nada. E o Senhor fala assim conosco essa tarde, ei, é o meu tempo, as coisas é tudo terminada na minha hora e no meu tempo. O Senhor, ele não chega atrasado e nem adiantado, tá, gente? O Senhor não adianta um processo e não atrasa por pena de nós, não. Ele cumpre no tempo dele o propósito. Então a gente vamos entender isso, que as coisas da nossa vida acontecem no propósito dele, como ele fala, olha, há um tempo determinado para todas as coisas, o propósito debaixo do céu. Então há um tempo e nós não entendemos esse tempo porque nós queremos tudo ao nosso tempo, no nosso momento. Você lembra que a palavra de Deus fala que um dia é comparado a 1000 anos para o Senhor? Então, assim, o nosso relógio não é o relógio de Deus. O nosso momento que a gente está vivendo não é o momento dele. O nosso processo nós estamos passando, vivendo, ainda que nós queremos tudo no nosso tempo. Mas o Senhor fala, quando é no meu tempo, tudo se encaixa. Quando as coisas são no meu tempo, tudo dá certo. Sabe? E às vezes nós queremos acelerar um processo, né? Acelerar, colocar a nossa mãozinha, né? Colocar o nosso jeitinho ali para fazer, não. E com Deus não tem jeitinho. Não tem aceleramento de processo. Né? Eu falo, sempre estou falando durante esses dias que o Senhor tem feito assim, as coisas muito rápidas. E eu tenho visto assim, o Senhor trabalhando. Eu falo, opa, papai, o que é que o Senhor quer com tudo isso? Porque as coisas estão andando muito depressa. E nós precisamos entender que o Senhor tem um propósito em tudo. Como ele fala, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou, tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Então, para tudo, o Senhor já deixou aqui estabelecido para a gente. Filhos, para toda ocasião, para todo tempo, há um propósito na nossa vida. Há um direcionamento. Então, não queiras fazer as coisas no seu tempo. Eu não sei se você está indo lá falando, Paty, tanto tempo que eu espero um milagre. Tanto tempo que eu espero uma cura. Tanto tempo que eu espero um restabelecimento de Deus na minha saúde, no meu casamento, na minha família, sabe, no meu dia a dia. E eu vejo que eu passo o tempo e não vejo as coisas acontecerem.
E tenho visto pessoas que têm falado para mim que já desistiram porque cansaram de esperar, cansaram de orar. E você sabe que quando há esse cansaço, você sabe que já não é mais a direção do Senhor, de Deus. Sabe, é a direção do inimigo que está fazendo com que aquilo seja cansativo e que a gente venha desistir do propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe? Então, o Senhor quer que nós nos alegramos no tempo dele para nossas vidas. Talvez eu queria que essa florzinha tivesse brotado lá 2 anos e poucos atrás. Mas o Senhor falou, filha, te liga no processo. Quando eu falei, amor, vem aqui ver, que eu chamei, te liga no processo do tempo. E o Senhor me fez voltar algumas coisas, sabe? É verdade, Senhor. E o Senhor vai mostrando pra gente nitidamente. Não precisa ninguém vir nos falar. O Senhor vai mostrando os processos, aonde nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos ir, aonde nós precisamos estar. Sabe? Porque Ele é o Senhor do tempo. Nós precisamos entender que tudo é no tempo dEle. Ainda que o nosso coração esteja doendo por causa de situações que nós já viemos orando há muito tempo e não acontece, o Senhor fala, ei, é no meu tempo, filha, descansa esse coração. Sabe, confia no tempo dele, que o tempo dele é melhor do que o nosso. Sabe, quando eu botei essa semana até no meu Instagram lá, quando nós sonhamos, eu tenho isso comigo há muito tempo. Quando você sonha o sonho de Deus primeiro para a sua vida, você pode ter a confiança e a certeza que Ele vai sonhar os seus, porque você, antes de sonhar os teus sonhos, você colocou o sonho dele em primeiro lugar. Sabe? Você colocou o sonho dele em primeiro lugar. E essa semana eu ouvi mais uma palavra que me chamou muita atenção, e isso é uma chave pra gente também, que falava sobre a oferta de excelência. E às vezes quando a gente fala em oferta, as pessoas falam logo assim, já vem falar de dinheiro. Não, eu não estou falando de dinheiro. A oferta de excelência eu aprendi essa semana com mais exatidão, que é tudo aquilo que a gente oferta com excelência ao Senhor. Não financeiramente, mas você oferta algo que a casa do Senhor está precisando. E você vê, opa, Senhor, eu tenho condição de fazer isso. Por que não? Você está dando uma oferta de excelência ao Senhor por algo na casa dele e etc. Na vida de um irmão, na vida de alguém. Você está ofertando com excelência. E pode ter certeza que o tempo de Deus, isso multiplicará em 100 vezes mais, sabe? Quando você oferta de coração com excelência na vida de uma pessoa, numa igreja, sabe? Na vida de um projeto, de uma pessoa, sabe? O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Ele é o Senhor do tempo. Ele que determina o tempo de cada coisa acontecer na nossa vida. Então não te preocupes se não deu certo hoje. E saiba, se não deu certo hoje, foi porque o Senhor ainda está no controle e Ele sabe o tempo certo de entregar. Eu tenho um pequeno testemunho para contar. Nós já tínhamos 5 anos de convertidos, de entregar a nossa vida para o Senhor, do Senhor ter nos resgatado, né? E o meu esposo, ele tinha muita vontade, a gente ficou com uma moto, a gente perdeu tudo. A gente foi à falência, empresa. Nós ficamos só com uma cama em casa e um freezer. Um freezer que era do comércio que a gente tinha. E chegou um tempo que o meu esposo, ele ansiava muito por ter um carro, né, um bem material. E aí um dia ele pegou, ele orava muito por isso, na verdade. Só que já tinha 5 anos. E um dia um obreiro da igreja chegou assim, ele trabalhava numa concessionária de carro aqui na nossa cidade, ele falou assim, pastor, vai lá fazer um teste no carro que chegou. O pastor nosso falou assim, vai lá, meu filho, vai lá, porque não vai dar pra mim amanhã. Vai no meu lugar. Gente, nós não tínhamos condição de comprar um carro, sabe? Mas meu esposo já vinha 5 anos orando por esse propósito. Ele queria, mas 5 anos, Senhor, espera mais um pouco, filho. Eu tô trabalhando, tô caprichando. E às vezes nós não entendemos isso. E o meu esposo pegou, amor, vamos fazer um teste amanhã, lá na concessionária e tal. E meu esposo falou assim, não, eu falei pra ele, amor, leva os documentos logo na pasta, uma xerox de cada. Aí ele falou, é mesmo, né? Botou na pasta, levamos, fomos embora pra fazer o teste no carro que tinha chegado lá. Era um Gol Rally no tempo. E, gente, quando a gente chegou lá, ele ficou olhando assim, sabe? Foi amor à primeira vista, um sonho, sabe? E aí
esse nosso amigo falou assim, vamos fazer o teste. Entramos no carro, amamos, gente, amamos o carro, porque quanto tempo a gente estava só de moto, né? A gente tinha perdido tudo, nosso carro, tudo. E aí a gente foi. E aí meu esposo falou assim, irmão, tá aqui meu documento, vê aí se passa desse jeito. E aí o irmão, tá bom, irmão, enviamos embora pra cá, deixamos lá o documento. Pois quando foi no mesmo dia à tarde, o irmão não ligou que passou, gente. Passou, sabe, pra gente comprar o carro, zero. E eu entendi com esse processo do meu esposo, através do tempo, 5 anos, o Senhor podia ter dado para ele no primeiro ano de nós convertido, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto, sabe? Mas o Senhor resolveu dar no 5º ano de convertido. Nós já estávamos maduros, suficiente para entender o propósito de Deus, sabe? Nós já entendíamos que tudo era no tempo dele. E o Senhor só veio a confirmar mais, ei, era no meu tempo, porque se eu tivesse dado para vocês lá na frente, vocês não estariam mais na presença de Deus, porque ia ser muito fácil. Então tudo que é muito fácil, vai fácil. Mas tudo que é conseguido com muita luta, muito sacrifício, você aprende a dar valor. E é o nosso caso. A gente aprendemos a dar valor às pequenas coisas. Por quê? Porque a gente aprendeu muito, sofreu muito lá na frente, sabe? A honrar com o nosso compromisso, a pagar a dívida em determinado tempo certinho, sabe? A honrar com cada situação. E aí o Senhor, quando a gente pegou aquele carro, o Senhor ministrou isso. Se eu tivesse dado lá na frente, vocês não estariam como você está. Mas eu dei quando vocês estavam maduros. Então a gente precisamos entender que o Senhor nos prepara para o tempo dele, para o processo que ele tiver que fazer na nossa vida, nos amadurece para concluir um projeto em nossas vidas, um propósito. Então, se você que está aí do outro lado está passando por esse processo e não está entendendo o propósito de Deus, talvez está achando que Deus está demorando, que poderia ser antes, não. Como eu falei, o Senhor nem atrasa e nem adianta. Tudo é no tempo dele. Então, que Deus abençoe todos vocês. Fica essa palavra de vida. Que vocês sintam-se edificadas, mulheres, homens, criança, senhores e senhoras que estão do outro lado. Sintam-se edificadas por Deus. E não desista, ainda que esteja dolorido, esteja demorando. Mas entenda que é no tempo do Pai. E tudo que Ele prepara, gente, é perfeito. E tudo que Ele prepara é o melhor para você. E você vai dizer e cantar o hino da vitória. Valeu a pena esperar o tempo do meu Pai. Então, que Deus abençoe. Beijo grande, tchau, da Paty.